Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante: Machine Learning, ou aprendizado de máquina. Sabe aquela ideia de programar um computador dando instruções, uma por uma, passo a passo? Então, por um momento vamos esquecer isso. O que a gente vai ver aqui é uma virada de chave. Como nós podemos ensinar um computador a aprender com exemplos, do mesmo jeito que a gente aprende com a experiência. É isso que está por trás de tudo, desde a previsão do tempo até a criação de arte. Vamos começar do começo, claro. Para a gente entender de verdade o poder do Machine Learning, é fundamental a gente dar uma olhada no que ele não é. Vamos comparar com a programação do jeito tradicional, a forma como os computadores foram ensinados por décadas. Olha, a diferença aqui é gigantesca. Na abordagem tradicional, um programador teria que, basicamente, recriar as leis da física dentro do código. Uma tarefa, monumental e cheia de armadilhas. Já na abordagem de Machine Learning, a gente vira o jogo. Nós não fingimos que sabemos todas as regras. Em vez disso, a gente mostra para o computador uma quantidade absurda de dados do passado, temperatura, pressão, vento, e o desafio é encontrar os padrões sozinho. Ele aprende as relações que muitas vezes nem a gente consegue descrever direito. E isso nos leva a uma definição um pouquinho mais formal. Machine Learning é, então, o processo de treinar um software, que a gente chama de modelo, que é tipo um cérebro matemático pronto para aprender, para fazer previsões ou até criar coisas novas. E qual é o combustível para esse treinamento todo? Dados. Em Machine Learning, dados não são só informação, eles são a matéria-prima do conhecimento. Beleza, agora que a gente pegou a ideia central, vamos organizar a casa. Machine Learning não é uma coisa só, é um universo de técnicas diferentes. Para a gente não se perder nesse universo, a gente costuma dividir ele em 4 grandes territórios. Temos o aprendizado supervisionado, que é quando a gente dá a matéria e o gabarito para o modelo. O aprendizado não supervisionado, onde ele tem que se virar e achar os padrões sozinho. O aprendizado por reforço, que aprende na base da tentativa e erro, tipo treinar um robô para andar. E a IA generativa, que aprende a criar conteúdo totalmente novo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos 2 primeiros, porque eles são a base de todo o resto. E a diferença crucial entre esses dois está aqui, ó. No aprendizado supervisionado, é como estudar com um professor. A gente dá os dados de entrada e também a resposta certa, o gabarito. A gente chama isso de dados rotulados. Já no não supervisionado, é como ser um explorador numa terra desconhecida. A gente só dá os dados sem resposta nenhuma. O desafio do modelo é achar alguma estrutura escondida ali no meio por conta própria. E claro, se os dados que entram são diferentes, o que a gente quer no final também vai ser bem diferente, né? Com os dados rotulados, o objetivo é claro: aprender a ligar a entrada com a saída certa para conseguir fazer uma previsão sobre algo novo. Com os dados sem rótulo, o objetivo é mais de exploração, achar padrões, coisas estranhas, ou agrupar os dados de um jeito que faça sentido e que a gente não tinha visto antes. Agora vamos dar um zoom no aprendizado supervisionado. E por que a gente vai focar aqui? Simples. O jeito que as máquinas aprendem nesse método é a base para muitas outras áreas de machine learning, inclusive para aquelas redes neurais super complexas de hoje em dia. Essa analogia aqui é perfeita. Pensa no nosso modelo como aquele aluno super dedicado, sabe? Os dados rotulados são milhares de provas antigas, cada uma com seu gabarito. O modelo fica ali estudando sem parar esses exemplos, ajustando o raciocínio a cada erro, até que ele comece a entender a lógica entre a pergunta e a resposta. Só aí ele está pronto para o teste de verdade, uma prova nova, ou seja, dados do mundo real que ele nunca viu antes. E dentro desse mundo do aprendizado supervisionado, os problemas geralmente caem em 2 grandes famílias. A primeira é a regressão. Aqui o objetivo é prever um número, um valor contínuo, tipo o preço de uma casa. A segunda é a classificação. Aqui o alvo é prever uma categoria, um rótulo, tipo, este e-mail é spam ou não é spam? A pergunta-chave é sempre essa. A gente está tentando prever um quanto ou um qual? Ok, mas como é que esse estudo acontece na prática, lá dentro do computador? Não é mágica, pessoal. É um processo bem definido, quase uma receita de bolo com 5 passos que são o coração do aprendizado de máquina moderno. É isso que transforma dados brutos em previsões que valem ouro. Esse é o mapa do nosso processo. Tudo começa com os dados, que são o nosso combustível. Depois, a gente escolhe o modelo, que é a estrutura matemática que vai tentar aprender. O treinamento é quando ele de fato aprende. Depois vem a avaliação, a hora da prova. E, por fim, a inferência, que é quando a gente usa o modelo treinado no mundo real. Vamos focar no passo 3, o treinamento.
Agora vamos botar uma lupa no coração de tudo isso, o treinamento. Pensa que é um ciclo que fica se repetindo sem parar. Primeiro, o modelo pega um exemplo dos dados, digamos as informações de uma casa, tamanho, quantos quartos, onde fica, e ele tenta dar um palpite, um chute inicial do preço. Aí vem o momento da verdade. O modelo compara esse chute dele com a resposta certa que a gente já tinha, o preço real da casa. A diferença entre o palpite e a realidade, esse erro tem um nome técnico super importante. A gente chama de perda, ou loss. A perda é um número que diz o quão errado o modelo foi naquele chute. E aqui é que a mágica, que não é mágica, acontece. Com base no tamanho desse erro, o sistema ajusta um pouquinho os cálculos internos do modelo para tentar fazer com que da próxima vez a perda seja menor. Agora imagina fazer isso, chutar, ver o erro, corrigir um pouquinho, não uma, não duas, mas milhares, milhões de vezes para cada exemplo que a gente tem. A cada ciclo, o modelo fica um pouquinho menos errado. É assim que ele aprende. Esse processo todo deixa bem claro por que os dados são a alma do machine learning, né? O modelo só consegue aprender os padrões que ele vê nos dados. Por isso, um bom conjunto de dados não é só grande, ele precisa ser diverso. Um modelo que só viu casas de luxo, por exemplo, vai ser um desastre tentando prever o preço de um apartamento mais simples. Ele não tem repertório para isso. E é aí que mora um dos maiores perigos e desafios da área, o tal do viés ou bias. Certo! Já vimos bastante teoria, né? Agora é hora de colocar a mão na massa. A melhor forma de fixar o conhecimento é aplicando. Eu vou mostrar alguns cenários e a gente vai decidir juntos qual seria a melhor abordagem de machine learning. Primeiro desafio, então. Uma empresa de aviação quer um sistema para prever o custo exato de uma passagem em reais com base na origem, no destino e na data. A pergunta é, a gente está tentando prever um valor numérico, um quanto, ou uma categoria, um qual? Para treinar um modelo desses, a gente daria para ele uma tabela tipo essa aqui. As colunas de partida, chegada, companhia aérea, tudo isso são as nossas features, as características. E a coluna do custo, esse é o nosso rótulo, o nosso gabarito. É isso que o modelo precisa aprender a prever. E a resposta certa é regressão. Exato. Como o custo é um valor numérico que pode variar continuamente, este é um problema clássico de regressão. O objetivo é prever um número que chegue o mais perto possível do valor real. Segundo cenário. Agora, pensa num site de compras gigante. Eles têm um monte de dados sobre o comportamento de milhões de usuários, mas eles não têm rótulos prontos para esses usuários. O objetivo é descobrir se existem grupos ou perfis de clientes com comportamentos parecidos. A pergunta aqui é, a gente tem a resposta certa, os rótulos, de antemão? A abordagem correta aqui é o aprendizado não supervisionado. Como a gente não tem rótulos prévios de tipo de cliente, não tem como a gente supervisionar o aprendizado. O objetivo é que o modelo analise os dados e encontre esses agrupamentos por conta própria. A técnica específica para isso é chamada de clustering, ou agrupamento, uma das ferramentas mais poderosas para explorar dados. Então, se tem uma ideia fundamental para a gente levar dessa nossa conversa, é esta. O machine learning representa uma inversão de paradigma. A gente saiu de um mundo onde os programadores precisavam prever e escrever cada regrinha de um sistema para um mundo onde a gente ensina a máquina a aprender as regras sozinha só de olhar para os dados. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se os modelos de machine learning são, no fundo, um reflexo dos dados com que a gente alimenta eles, isso quer dizer que as suas capacidades são limitadas só pela nossa capacidade de coletar bons dados e fazer boas perguntas. A questão que fica é, qual vai ser a próxima grande fronteira que a gente vai explorar com essa ferramenta? A resposta, como quase sempre em machine learning, está nos dados.